Então hoje eu tenho bastante tempo ali, nós vamos esmiuçar a história de Jonas. E fique ligado, preste muita atenção naquilo que o Espírito Santo quer falar com a gente nessa noite. Então abra sua Bíblia, livro do profeta Jonas, capítulo 1. Nós vamos ler do verso 1 ao verso de número 5. Depois nós leremos o verso de número 15, 16 e 17. Livro do profeta Jonas, capítulo 1, verso 1 ao verso de número 5. Depois nós leremos do verso 15 ao versículo de número 17. Todos encontraram a palavra do Senhor? Enquanto alguns irmãos localizam o texto, eu vou começar a ler aqui, capítulo 1, verso 1, diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama a ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao lugar do porão, e se deitou e dormia um sono profundo. Versículo de número 15, diz assim: E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Pode se assentar, glorificando o nome do Senhor nessa noite. O livro do profeta Jonas, logo no primeiro capítulo e no primeiro versículo, ele diz que a palavra do Senhor veio até o profeta. Um profeta bíblico não é simplesmente alguém que prediz o futuro. Alguém que prediz o futuro não se encaixa simplesmente em ser um profeta. Parece que quem prediz o futuro está mais ligado a um vidente do que a um profeta. Ainda que um profeta tenha características de profecia de coisas que irão acontecer. Um profeta de Deus é muito mais do que alguém que adivinha o que irá acontecer no futuro. Um profeta bíblico é alguém que era totalmente preparado nas Escrituras. Era alguém que tinha muita sabedoria bíblica, alguém que estudava nas escolas e aprendia as Escrituras de Deus. Um profeta era alguém que representava Deus diante do povo, porque diante do povo ele tinha que transmitir a palavra de Deus. E um profeta também era alguém que representava o povo diante de Deus, porque ele pegava as queixas do povo e transmitia a Deus. Um profeta tinha uma característica que muito tem se perdido no nosso tempo.
Se você ler o livro do profeta Isaías, vai ver que os profetas de Deus, eles tinham um grande amor por conviver entre os órfãos, viúvas e pessoas desprezadas na sociedade. Os profetas eram alguém respeitados não pela sua posição, mas eram homens e mulheres de Deus respeitados porque aquilo que eles falavam, Deus cumpriam na sua boca. Jonas é um desses profetas, preparado nas Escrituras, um homem que falava a palavra de Deus diante do povo e representava o seu povo diante de Deus. O primeiro versículo que nós lemos diz o seguinte: então veio a palavra do Senhor ao profeta Jonas. Preste atenção. Jonas tem clareza de que a palavra que veio até ele não é do homem. Jonas tem clareza que a palavra que veio até ele é do próprio Deus. Ele está claro disso. A voz diz: então veio a palavra do Senhor ao profeta Jonas. E o que a palavra do Senhor diz ao profeta? Simples. A palavra diz: Jonas, eu tenho uma missão para você. Tem uma cidade chamada Nínive, e eu quero que você vá até ela, porque lá tem 120 mil pessoas que não conhecem a minha palavra, e essas pessoas estão perdidas, e se elas morrerem, elas não terão salvação. Como você é um profeta, como você prega a minha palavra, a missão para você é simples: vai a Nínive e prega a minha palavra. Se os ninivitas se arrependerem, eu vou perdoar o pecado deles. Se os ninivitas não se arrependerem, haverá julgamento sobre eles. É uma questão simples para um profeta, porque Jonas era alguém acostumado a transmitir e a pregar a palavra de Deus. Só que nesse pedido que Deus faz a Jonas, havia alguns problemas. Primeiro, o chamado que Deus está fazendo para Jonas ir a Nínive pregar, era um chamado incomum. Por que incomum? Os profetas bíblicos eram acostumados a pregar dentro de Israel. Dentro. Jonas aqui está sendo chamado por Deus para pregar fora dos portões de Israel. Nínive não é uma cidade de Israel. Nínive era uma cidade que nós conhecemos como uma cidade pagã. Nínive era a capital de um dos maiores impérios daquela época, a Assíria. Então, quando Jonas ouve a voz de Deus, dizendo: vai a Nínive pregar, o que é que ele pensa? Não faz sentido o que Deus está mandando eu fazer. Porque nenhum profeta sai de Israel para ir pregar numa cidade fora. Segundo problema, Nínive não era uma capital comum. Os ninivitas eram um povo cruel e bárbaro. Preste atenção no que eles faziam. Quando os ninivitas entravam em guerra contra uma nação inimiga e eles venciam os inimigos, sabe o que eles faziam? Arrancavam os pescoços dessas pessoas, cortavam a língua, cortavam as mãos, muitas vezes entregavam o pescoço para os familiares vivos e obrigavam eles a andarem na cidade arrastando e carregando o pescoço. O povo de Nínive era um povo cruel e bárbaro. Então imagina a cabeça do profeta comigo. Deus nunca mandou nenhum profeta sair de Israel para pregar, isso não é comum. E segundo, eu vou pregar para uma nação que é bárbara, cruel, que matam as pessoas e que é inimigo de Israel. Faz ou não faz sentido isso? Claro que não. Na cabeça do profeta Jonas, não fazia sentido nenhum ir a Nínive pregar.
O que Jonas esqueceu é o seguinte: quando Deus chamou Abraão, Deus disse para Abraão, Cristiano: Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai. Eu vou te abençoar, eu vou engrandecer o teu nome, e através de você eu vou abençoar todas as famílias da terra. Qual era o chamado? Através de Abraão, todas as famílias seriam abençoadas. Qual foi o erro do povo de Israel ao longo do tempo? Israel parou de ser luz às nações vizinhas. Israel começou a enclausurar Deus. Israel começou a pensar o seguinte: Deus é propriedade nossa. Somente nós, o povo de Israel, sabemos quem Deus é, ouvimos a voz de Deus e andamos com Deus. As nações vizinhas, elas estão todas perdidas. Nós, o povo aqui de Israel, temos um Deus e nós não vamos falar dele para ninguém. Deus, na época do profeta Jonas, detectou que Israel não estava mais falando do nome dele para as nações vizinhas. Somente dentro de Israel se falava de Deus. Então, quando Deus vai chamar o profeta Jonas, não fazia sentido a missão. Deixa eu abrir um parêntese para dizer aqui algo a você. Existirão momentos na nossa vida que Deus nos fará alguns chamados e pedidos que aos nossos olhos e ao nosso entendimento não fará sentido. Mas se eu e você seguíssemos a um Deus em que tudo precisa fazer sentido na nossa cabeça, ele não seria Deus. Porque se conseguíssemos explicar a forma que Deus age, pensa e trabalha, eu não seguiria um Deus assim. Eu sigo um Deus que eu entendo e conheço que os pensamentos dele são maiores do que o nosso, que a mentalidade dele vai além da nossa mentalidade. Segunda coisa, Jonas não queria romper os muros de Israel. Isso tem ou não tem acontecido com a igreja do Senhor nesse tempo? Nós viemos para a igreja, aqui nós cantamos entre nós, ouvimos as escrituras entre nós, ouvimos escola dominical, ouvimos pregação, ouvimos culto, ouvimos pregação na internet, temos Bíblia, temos livro na nossa casa, e o que nós fazemos? Só deixamos isso reservado a nós. Então a ordenança de Deus nessa noite para nós é tempo de romper os muros de Israel. É tempo do quê? Levar as escrituras para além das paredes da igreja, para aqueles que ainda não ouviram as escrituras. Jonas não quer levar a palavra até Nínive, por não fazer sentido e por ser uma nação cruel. Então o que o profeta faz? Ele pensa: eu vou enganar a Deus. Ele vai até um porto, e vocês conhecem a história. Ele sobe até um barco, e ao invés de comprar uma passagem para Nínive, ele compra uma passagem para ir a Tarsis. Preste atenção aqui. Quando ele entra no navio, quando Jonas está dentro do navio indo para Tarsis, a Bíblia diz que Deus envia um vento fortíssimo sobre o mar. Ventos acontecem em nossa vida por dois motivos. Primeiro, todas as vezes que somos desobedientes a Deus, tempestades acontecerão em nossa vida. Se eu e você, assim como o profeta Jonas, formos desobedientes a Deus, tempestades virão sobre nós. É
inevitável. Mas, pregador, tempestades vêm à nossa vida só porque eu fui desobediente? Não. Tempestades também vêm em nossa vida, mesmo que sejamos íntegros e retos diante de Deus. Lembram de Jó? Jó andava retamente no caminho de Deus. Havia algum motivo para vir aquela tempestade sobre ele? Perder os filhos, perder as terras, perder a saúde? Claro que não. Então, tempestades podem vir por dois motivos: desobediência nossa, e segundo, ainda que sejamos íntegros e retos diante de Deus, tempestades podem acontecer. Mas qual é o sentido então de tempestades vir à nossa vida? É que quando a gente está no barco e não tem vento nenhum no mar, nós ficamos acomodados. Mas basta um ventinho só no barco e nós começamos a fazer o quê? Orar mais, ler mais as Escrituras, visitar mais, vir mais à casa de Deus, fazer mais oração na nossa casa. Por isso que as Escrituras dizem que tudo aquilo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, ou seja por nossa desobediência, ou seja porque Deus simplesmente quer nos ensinar algo através da tempestade, todas as coisas no final contribuem para nos acordar e nos trazer de volta para Deus. Aqui você precisa entender algo. Jonas subiu e entrou no barco, só que Jonas não está sozinho na embarcação. Jonas está juntamente com outros tripulantes e o capitão do navio na embarcação. Quando o vento vem sobre Jonas por causa da sua desobediência, quem é que sofre dentro do barco? Só Jonas? Claro que não. Todo mundo que está dentro do barco sofre por conta da desobediência do profeta. Preste atenção. Quando eu sou desobediente a Deus, a punição não vem somente sobre mim. Todas as pessoas que estão na minha embarcação sofrerão danos por conta da minha desobediência. Se eu sou desobediente a Deus, a minha família na minha casa sofrerá as consequências. Se eu e você somos desobedientes a Deus, as pessoas com quem você congrega sofrerão as consequências. Se somos desobedientes a Deus, as pessoas no nosso trabalho sofrerão as consequências. Entenda, a nossa desobediência afeta todos os que estão no barco. Se há um grande desemprego em Cássia, quem é que sofre? Toda a população de Cássia. Se Cássia está sendo beneficiado por uma grande quantidade de emprego, toda a cidade será beneficiada. Então entenda, todo mundo que está no barco aqui, se alguém anda de forma desobediente a Deus, todos sofrerão consequências. Jonas está no barco e o vento vem. E quando o vento vem, ele e todos os marinheiros sofrem as consequências porque estão todos dentro do barco. O que o profeta faz? Jonas está com os demais tripulantes dentro do barco. Ele está lá em cima no navio. Ele abandona todo mundo no navio e a Bíblia diz que ele foge do navio, desce lá no porão, se esconde e vai tirar um cochilo. O profeta vai dormir. O barco está sendo açoitado pelos ventos. O navio está chacoalhando para a direita e para a esquerda. O vento é forte e terrível. E o profeta, conhecedor das Escrituras, que ouvia a voz de Deus, que tinha intimidade com Deus, está lá no porão dormindo. Quem é que está no navio lá em cima? Sabe quem que está lá? Tripulantes
que não conhecem a Deus. Todo mundo que está no navio não é judeu. Quem está no navio é um povo que não conhece a Deus. Só Jonas conhece. Olha que coisa intrigante. O homem de Deus esconde. E os homens que não conhecem a Deus estão fazendo o que no navio? Tentando fazer algo para que a embarcação não vire. Tentando fazer algo para que o navio não quebre. Tentando fazer algo para que a tempestade não destrua as pessoas lá em cima. E o profeta? Escondido. Isso é ou não é o retrato do nosso cristianismo? Deus nos ensinou as Escrituras. Nós entendemos quem é Jesus. Sabemos que o nosso nome está escrito no livro da vida. E diante das oportunidades, o que é que nós fazemos? Estamos escondidos no porão, enquanto aqueles que não conhecem a Deus estão tentando fazer algo para salvar a embarcação. Deixa eu ser mais claro para você. Lá no seu trabalho, tem um tanto de pessoas que estão com problemas familiares, no casamento, financeiro. E todos aqueles que não conhecem a Deus estão dando palpite, opinião, porque querem de alguma forma resolver o problema. E você, que é homem e mulher de Deus, que poderia falar à luz das Escrituras, está como? Igualzinho Jonas, escondido no porão do navio, sem se posicionar, sem falar nada de Deus. Você jovem, que conhece as Escrituras, lá na sua faculdade, como que nós nos posicionamos? O professor de filosofia fala que Deus não existe. O fulano que não conhece a Deus tenta debater. O outro fala outra coisa, o outro fala isso. E nós que conhecemos as Escrituras, é melhor ficar quietinho. Para que arrumar confusão? Para que posicionar? Posicionar dá trabalho. Posicionar arruma treta à toa. Então é melhor fazer igualzinho o profeta Jonas. Vamos descer para o porão, vamos esconder aqui. Afinal de contas, ninguém nem precisa saber que nós conhecemos a Deus. Jonas é alguém que esconde no porão do navio e acha que está escondido dos olhos de Deus. E quando Jonas está escondido no porão do navio, aqueles que não conhecem a Deus tentando resolver o problema. Sabe o que acontece? O capitão do navio desce lá no porão e acorda o profeta. Era para o profeta estar acordando aqueles que não conhecem a Deus. Mas são pessoas que não conhecem a Deus que acordam o profeta. Que dureza, hein? O profeta é acordado por alguém que não conhece a Deus. E o capitão do navio pergunta: o que você está fazendo aqui, Jonas? O que você está fazendo aqui, rapaz? E ele sai do porão do navio e vai lá para cima. E eles perguntam algo para Jonas e dizem o seguinte: Jonas, qual é a tua missão? Olha a pergunta que eles fizeram para Jonas. Qual é a tua missão? Sabe o que é que Jonas responde? Eu sou hebreu. A pergunta não era qual é a sua nacionalidade. A pergunta era: qual é a tua missão? Por que que Jonas responde que ele é hebreu? Porque aqui Jonas está entregando o problema que ele tinha em não ir a Nínive pregar. Sabe qual era o problema de Jonas? Jonas tinha um ídolo dentro do coração dele. O ídolo de Jonas é patriotismo exagerado. Jonas se sentia superior por ser judeu.
Jonas se sentia superior por entender quem era o Deus de Israel. Jonas achava que o povo hebreu era superior aos ninivitas. E nós nos posicionamos assim. Quantas vezes achamos que somos superiores aos demais? Porque falamos que somos crentes, evangélicos, porque vamos a uma igreja, ou porque colocamos até os apelidos que nós usamos. Já viu os apelidos que nós usamos? Não, eu sou superior ao fulano, ao beltrano, porque na minha igreja, além de eu ser crente, eu sou pentecostal. Não, além de eu ser crente, eu sou canela de fogo. Não, além de eu ser crente, eu sou isso. E nós vamos colocando apelidos e apelidos e apelidos, quando na verdade Jonas se achava superior aos ninivitas porque ele era hebreu e não queria fazer a vontade de Deus. Então aqueles homens chamaram Jonas para quê? Porque eles queriam identificar qual era o problema do navio. Eles queriam saber por que veio esse vento sobre o navio. E como ninguém falava de quem era a culpa, eles disseram o seguinte: tudo bem, então vamos lançar sorte. Eles pegaram, não sei, a Bíblia não diz, mas suponhamos uns papeizinhos, e escreveu o nome de todo mundo, e foram tirar sorte. Quando tiraram sorte, a Bíblia diz que a sorte caiu sobre o profeta Jonas. Preste atenção no que eu vou dizer agora, muita atenção. Quando a sorte caiu sobre o profeta Jonas, todos os tripulantes do navio sabiam que a culpa daquele vento era do profeta. O que era para esses tripulantes terem feito com Jonas? Se eu estivesse naquele barco, eu estou falando de mim, se eu estivesse naquele barco, com o vento balançando, a minha vida em perigo, e eu descobrisse quem é o culpado daquele vento, eu pegaria aquele camarada e mataria ele. Estou falando de mim, não sei você. A vontade era de matar, sim ou não? Mas sabe o que os tripulantes fizeram? A Bíblia diz que Jonas falou assim: eu sou o culpado. Sabe o que os tripulantes fizeram? Remaram mais forte, para que a embarcação não quebrasse. Preste atenção. Jonas foi chamado por Deus para pregar para uma nação que não conhecia a Deus. E ele não queria pregar porque ele achava que os ninivitas não mereciam misericórdia. Na cabeça de Jonas, nenhum povo fora Israel merecia misericórdia. Agora, o povo que não conhecem a Deus estão fazendo o que com ele? Tendo misericórdia. Jonas queria arrebentar os ninivitas. E os tripulantes que não conhecem a Deus estão tendo misericórdia do profeta. Porque a culpa caiu sobre ele e ao invés deles fazerem algo com Jonas, eles estão remando mais forte. Mas mesmo remando mais forte, preste atenção, remando mais forte, colocando mais força, eles não conseguem resolver o problema do vento. Por quê? Porque nenhum vento é resolvido na força do nosso braço. Nenhum vento é resolvido na nossa capacidade intelectual. Nenhum vento é resolvido nas nossas habilidades, na quantidade de dinheiro ou diplomas que nós temos na parede. Nenhum vento pode ser resolvido dessa forma. Jonas diz o seguinte: vocês identificaram qual é o problema, e o problema sou eu. Olha o que diz aqui o capítulo 1, diz assim, eles identificaram qual era o problema, e a sorte caiu sobre Jonas. Aí eles disseram o seguinte: então o que nós vamos fazer? Jonas diz: peguem-me e me lancem no mar. Jonas pede para ser lançado ao mar. Eles pegam Jonas, lançam Jonas no mar. Quando Jonas cai no mar,
toda a tempestade, todo o vento é instantaneamente acalmado. Todos os tripulantes do navio fazem sacrifícios a Deus e todos os tripulantes do navio se convertem a Deus. Você não entendeu o que eu disse. Havia um vento sobre o barco, Jonas é lançado, Deus acalmou a tempestade e todos os tripulantes que estavam no navio, que não conheciam a Deus, fizeram sacrifícios e se converteram a Deus. Deixa eu te explicar melhor. Quem é que pregou para os tripulantes? Como que eles se converteram se Jonas não pregou? Como que eles se converteram? Deus enviou um vento e eles ficaram com medo. Quando Jonas é lançado no mar, Deus acalmou a tempestade. O que os tripulantes entenderam? Que existe alguém lá em cima que tem o controle de lançar um vento e de acalmar. Eles foram completamente convertidos por obra exclusiva de Deus. Jonas, quando foi chamado por Deus para ir para Nínive, o que ele pensou? Deus depende de mim. Se eu não for para Nínive pregar, ninguém dos ninivitas vão ser convertidos. Deus depende que eu vá até lá e pregue, mas eu não vou pregar, porque eu quero que os ninivitas morrem e vão todos para o inferno. Isso é o que estava na cabeça de Jonas. Só que aqui Deus já começa a dar uma lição para Jonas antes dele chegar em Nínive. No barco Deus está mostrando assim: Jonas, eu consigo mandar um vento e eu consigo acalmar. Eu consigo fazer toda a obra de salvação sem você fazer nada. Deus estava querendo ensinar o profeta o seguinte: é um privilégio, Jonas, você pregar e fazer a minha obra. Deus não precisa de mim, não precisa de você. Nós aqui somos privilegiados por ouvir a palavra de Deus. A obra começa por Ele, é dele, é tudo dele. Ele manda o vento, ele acalma o vento. É Ele que cria todas as coisas. É Deus. Seria um privilégio para Jonas se ele entendesse o privilégio que era fazer algo para Deus. E por que isso é importante nós entendermos? Sabe por que é importante? Porque o nosso orgulho cai. A nossa soberba vai lá no chão. Sabe quando a gente pensa assim? Eu vou te dar um exemplo. Suponhamos o pastor Elias, o pastor de vocês, ligou para mim essa semana e falou assim: Rodrigo, você pode trazer uma palavra lá em Cássia no domingo? Eu falei: posso. Imagine eu na minha soberba dizendo o seguinte: não, eu não vou. Se eu não for em Cássia domingo, não vai ter pregador. Coitado. Se eu não tivesse aqui, Deus teria colocado o A. Se o A não quisesse, Deus teria o B. Se o B não quisesse, teria o C. Então entenda uma coisa: quando Deus nos chama para fazer algo, não somos bons, toda a obra é dele, nós somos privilegiados. Privilégio. Deus converte todo mundo no navio e eles fazem sacrifícios a Deus. Que hora que eles fazem sacrifícios? Quando o vento acalma. Quando o vento acalma, e o que nós fazemos? O contrário. Nós fazemos sacrifícios quando o vento está o quê? Forte. Aí nós fazemos assim: Deus, o vento está forte, hein? Eu vou orar mais vezes, eu vou jejuar mais, eu vou no monte, eu vou mais na igreja. Mas se o Senhor acalmar o vento,
Eu vou fazer algo. Aí o que acontece? Deus acalma o vento, Deus abre a porta, Deus abençoa nós. E o que nós fazemos? Abandonamos tudo. Esses aqui não. Esses aqui não fizeram sacrifício quando o vento estava forte. Esses aqui fizeram sacrifícios de agradecimento. Deixa eu ver aqui. Tem alguém aqui nessa noite que é grato ao que Deus já fez na tua casa, na tua família, na tua vida financeira? Tem alguém aqui que é grato? Se você é grato e tem motivos, solta a tua mão lá em cima e glorifica a Deus comigo. Eles sacrificaram depois que o vento acalmou. Pegaram Jonas. Um fundo para mim. Pegaram Jonas e jogaram ele no mar. É muito comum, quando os pregadores vão pregar sobre esse texto, eles dizem o seguinte: olha, Deus chamou Jonas para pregar e Jonas não quis. Então Deus estava irado com o profeta Jonas. Por isso, Deus enviou um peixe para engolir Jonas. O peixe é para punir o profeta porque ele foi desobediente. Eu já cansei de ouvir isso. Acredito que vocês também já ouviram isso. De certa parte não está errado. Só que o peixe que Deus enviou para engolir o profeta não foi para punir Jonas. Pensa comigo. Jonas está no barco, está no barco. As ondas estão açoitando o barco. Por melhor nadador que Jonas fosse, se ele fosse lançado no mar, o que aconteceria com ele? Ele morreria afogado, gente. Ah, mas ele é bom para nadar, ele pode nadar 50 metros, 1 quilômetro, uma hora ele vai cansar e vai morrer. Quando o peixe engole Jonas, o peixe não é para punir Jonas. O peixe é um ato de graça e misericórdia. Aleluia. Aleluia. O que Deus está querendo ensinar ao profeta? Jonas, eu te chamei para pregar para uma nação que não me conhece. E você, Jonas, falou que eles não merecem misericórdia. Então eu vou te dar uma lição. Eu vou te ensinar o que é misericórdia, Jonas. Eu vou te ensinar que todo mundo precisa de misericórdia. Quando ele é lançado no mar, o que acontece? O peixe, Quando o peixe engole Jonas, Jonas está aqui, no mar, Olha o que acontece com o peixe. A Bíblia que diz, o grande peixe faz isso com Jonas, e vai lá no fundo do mar. Quando a gente não aprende as coisas na superfície, Deus precisa levar a gente lá no fundo para aprender. Aleluia. Quando ele está lá no fundo, Jonas aprende 2 lições. Primeiro, quando Jonas está no fundo do mar, Jonas aprende o que é justiça divina. O que é justiça? Justiça é quando nós pecamos e desobedecemos a Deus e achamos que não vai ter punição. Achamos que Deus vai deixar tudo passar batido. Só que chega uma hora que o peixinho vem, engole e leva a gente lá para baixo. Então na cabeça de Jonas, dentro do peixe, o que é que ele pensa? Eu estou aqui por conta da justiça de Deus contra mim. Eu sou culpado. Segunda lição que Jonas aprende. Ele sabe que está lá por conta da justiça divina, mas ele também sabe que está lá por causa, sabe do quê? Graça. Jonas, quando ele está no fundo do mar, ele reconhece o quê? A sua incapacidade de se salvar. Tem como ele sair de lá?
Se o peixe abrir a boca no fundo do mar, ele morre afogado. Então Jonas reconhece: a justiça divina está sobre mim e a minha incapacidade de me salvar. Lembra que eu disse quando ele estava no barco? Quando ele estava no barco e havia um grande vento, o que eles estavam fazendo? Remando mais forte. E o que eu disse para os irmãos? Ninguém consegue se salvar remando mais forte. Jonas agora está no fundo do mar e ele não consegue se salvar. Que tipo de salvação eu estou falando? Eu vou deixar claro. Eu estou falando de salvação mesmo de alma. Nós podemos remar do jeito que for, nunca conseguiremos nos salvar. Ninguém aqui dos senhores, das senhoras ou de mim, ninguém aqui de nós seremos salvos porque oramos. Ninguém aqui será salvo porque lê a Bíblia. Ninguém aqui será salvo porque prega as Escrituras. Ninguém aqui será salvo porque evangeliza. Ninguém aqui será salvo porque leva a cesta básica. Ninguém aqui será salvo por nenhuma obra. Isso tem que ficar claro, é as Escrituras que diz. O homem é incapaz de se salvar. Jonas está no fundo do mar e reconhece que não tem como sair de lá. Então o que acontece com o profeta? Olha o que ele diz no capítulo 2, verso 3, não precisa abrir, eu vou ler para você, ó. Jonas capítulo 2, verso 3, olha como ele reconhece que não tem como sair de lá. Ele diz: tu me lanças nas profundezas, as trancas se fecharam sobre mim para sempre. Olha o que ele diz: porém tu me levantas da cova, ó Senhor. Preste atenção. Eu sei que você gosta de Bíblia assim como eu. Principalmente quando a gente reúne nas escolas dominical. Se você teve a oportunidade de fazer teologia, se não teve, faça, é muito bom. E muitas vezes a gente gosta de debater muitos detalhes da Bíblia, e isso é bom. Muitas vezes nesse texto a gente debate um tanto de coisa. Nós debatemos se a história de Jonas é verídica ou não. Há denominações que dizem que essa história nunca aconteceu. Que essa história é apenas uma figura, tipo de uma parábola. Há outras pessoas que ficam debatendo o seguinte: qual será que é o peixe que engoliu Jonas, hein? É um tubarão? É uma baleia? É isso? É aquilo? É aquilo outro? Alguns dizem assim: não tem como um peixe engolir um ser humano. Porque na cabeça deles o grande milagre é como que um peixe engoliu um ser humano, não é isso? Mas deixa eu dizer para os senhores nessa noite: o grande milagre aqui não é como um peixe engoliu o profeta, não. O grande milagre é quando Jonas diz o seguinte, ele diz assim, ó: as trancas se fecharam sobre mim, porém tu me levantas da cova. Qual é o milagre? O milagre não é o peixe engolir o profeta. O milagre é quando o profeta de Deus, no fundo do mar, começa a orar e reconhece sua condição pecaminosa. O grande milagre na vida de um cristão não é ter a casa mais bonita da cidade. O grande milagre na vida de um cristão não é ter 5 carros na garagem. O grande milagre na vida de um cristão não é ter 30 milhões de seguidores na internet. O grande milagre na vida de um cristão é quando ele entra aqui pecador, quando ele entra aqui cheirando pó, bebendo, prostituindo, e ele reconhece sua condição pecaminosa. Jesus Cristo pega ele, limpa ele, lava ele, batiza ele e escreve o nome dele no livro da vida. Esse é o grande milagre. O evangelho tem que ter transformação de vida. O evangelho precisa transformar o nosso caráter. O evangelho tem que mudar minha forma de pensar.
O evangelho tem que mudar minha forma de comportar no trabalho. As pessoas que trabalham comigo precisam ver que Cristo é na minha e na sua vida. As pessoas da nossa família, quando nos assentamos, precisam realmente ver que nós somos diferentes. Ou será que nós estamos comportando assim, ó? Nos assentamos na mesa, aí a nossa família de ninivitas que não conhecem a Deus se assenta. Sabe o que muito crente faz? Deixa eu sair daqui porque eles não têm o meu nível espiritual, vão me atrapalhar com Deus. Você quer ser luz no meio das luzes? O evangelho precisa mudar a nossa forma de falar, de agir, de pensar, de comportar. Jonas agora é levado ao arrependimento, dentro do peixe. E quando Jonas está lá dentro, o que acontece? Olha o que o texto diz, no capítulo 2, verso 9. Jonas diz: a salvação vem somente do Senhor. Jonas reconhece que não adianta as pessoas remarem mais forte. Jonas reconhece que não adianta fazer nada. Ele reconhece: a salvação vem somente do Senhor. A obra é toda de Cristo, o mérito é todo dele. Se você ainda vive achando que Jesus precisou morrer para você e ainda você contribui com algo, é impossível. Porque até o nosso último suspiro aqui ainda estaremos com algum tipo de pecado. É claro que nós precisamos mudar a nossa conduta, é óbvio. Mas nós não seremos salvos por méritos. Seremos salvos por aquele que fez a obra perfeita. Talvez nós pensamos assim, estou caminhando para o final. Agora eu entendi, pregador. Jonas reconheceu o seu pecado no fundo do peixe, lá no fundo do mar, dentro do peixe, ele reconheceu. Aí o peixe subiu, vomitou ele. Não, agora Jonas é uma nova pessoa. Só que a transformação de uma pessoa leva tempo. E eu não estou falando de um cristão de 2, 3 anos não, viu? Eu estou falando de um profeta. O profeta levou fases para ter um nível espiritual com Deus. Aí chega aquele irmão, aquela irmã na igreja com 6 meses, nós já queremos cobrar ele ou ela que tenha nível com Deus. Calma. Calma. O profeta sai de dentro do peixe e ele vai para Nínive pregar. Quando ele prega em Nínive, ele diz o seguinte: olha a pregação do profeta. Se vocês não se arrependerem, Deus vai destruir essa cidade, viu? Parece que ele já está pregando para Deus ir lá e destruir a cidade. Ele quer que Deus destrua a cidade. Ele não conforma que Deus salva a cidade. Ele prega. A Bíblia diz que todos os ninivitas se converteram. Esse tipo de conversão é debatível. Mas o texto deixa claro que as obras más, as grandes obras más que eles faziam, eles abandonaram. Aí você pensa, então o profeta ficou feliz, foi e pregou, 120 mil pessoas se converteram. Não. Sabe o que o profeta fez? Mesmo depois de ter experimentado a graça de Deus, ele saiu fora da cidade, do lado de fora, e ficou lá olhando para a cidade, esperando Deus descer na cidade e arrebentar a cidade. Aí vocês conhecem a história e eu ganho tempo. Deus faz uma planta crescer, que cria sombra sobre Jonas. Depois Deus faz a planta morrer. Jonas fica irado porque a planta morreu. Aí Deus faz a pergunta para ele: se uma planta te importa tantos ao ponto que você fica nervoso, não importaria para mim 120 mil pessoas? Preste atenção.
o livro de Jonas, embora leve o seu nome, não é sobre Jonas. Nenhum livro é sobre um personagem bíblico. Todos os livros e todos os personagens apontam para alguém. A história de Jonas, ela é claramente a história de Jesus. Quer ver? Jonas foi chamado para pregar para um povo que não conhecia ele. Jesus desceu aqui para pregar a um povo que não conhecia ele. Jonas pegou o caminho errado para fugir de Deus. E quando ele estava no barco, uma grande tempestade veio sobre ele, que ele precisou ser lançado no mar para que a tempestade se acalmasse. Jesus sabia que existia uma tempestade entre nós e Deus, o pecado, a qual ninguém conseguiria resolver essa tempestade. E assim como Jonas assumiu a responsabilidade dizendo, me lança no mar para essa tempestade acalmar, o profeta Isaías diz, a quem enviarei? E se Cristo não desce aqui para acalmar a tempestade, até hoje estaríamos distantes de Deus. A diferença é que Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro de um peixe. Jesus Cristo ficou 3 dias no sepulcro. Jonas, quando pregou em Nínive, ele ficou do lado de fora da cidade, olhando para Nínive, esperando a destruição da cidade. Jesus, depois de ter sido morto e crucificado fora da cidade, não ficou olhando para a cidade de Jerusalém e de Israel esperando a destruição, mas através da morte dele nós temos comunhão com Deus. A diferença entre Jonas e Jesus é evidente. Enquanto Jonas está fugindo do chamado, Jesus disse, pode me enviar que eu desço lá para resolver. Enquanto Jonas falha em reconhecer a graça de Deus, Jesus mesmo no extremo, com prego nas mãos, chicote tendo furado ele, coroa de espinho, ele diz, afasta de mim esse cálice lá no Getsêmani, mas se o Senhor não afastar, eu vou até as últimas consequências. Todo o livro de Jonas é sobre Deus. É Deus que envia a palavra ao profeta. É Deus quem chama o profeta. É Deus que envia a tempestade, é Deus que acalma a tempestade, é Deus que envia o peixe, é Deus que faz o peixe vomitar, é Deus que faz a planta crescer, é Deus que mata a planta, e é Deus que salva os ninivitas. A obra é exclusiva de Deus. A pergunta para nós, para encerrarmos, é: você já reconheceu que com as suas forças não tem como se salvar? Qual é a forma de ser salvo segundo as Escrituras? Crendo em Jesus Cristo e se arrependendo dos pecados. Não basta crer em Jesus, continuar levando uma vida de pecado e virar um ativista religioso. O que é um ativista religioso? Para compensar minha vida em segredo de erro, eu vou ficar 24 horas na igreja. Eu vou carregar 30 Bíblias para lá e para cá. Eu vou pregar todos os dias. Eu vou participar de todos os corais da igreja. Não adianta. A chamada de Deus para nós essa noite é noite de abandonarmos nossas práticas, nossos pensamentos,
nossa forma de agir errado. E reconhecer que pela força do nosso braço não há mudança. É necessário alguém ser lançado ao mar para a tempestade acalmar. E ele já foi lançado há 2000 anos atrás. A pergunta é: você está disposto a abraçar verdadeiramente Jesus? A sair daqui transformado? A abandonar tudo aquilo que o Espírito Santo já falou para você largar? E ter uma vida transformada? E levar o que você ouviu aqui hoje para fora das paredes de Israel, para aqueles que não conhecem a Deus? Agora é a nossa decisão. Então se coloque de pé e vamos orar a Deus. Em 3 minutos nós terminamos. Feche os seus olhos.